Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É, Continuando o nosso assunto ali na aula passada, eu tinha tirado as dúvidas de vocês das briófitas, né? Então a gente vai entrar nas pteridófitas agora. E continuamos da mesma forma. Qualquer dúvida vocês anotem. E a gente discute na aula ao vivo, tá? Que acaba sendo mais esclarecedor, claro. Vocês conseguem tirar as dúvidas no momento lá. Então, no grupo das pteridófitas, nós temos alguns exemplos bem conhecidos: as samambaias, as avencas, os xaxins, as cavalinhas, que são os exemplos assim mais conhecidos desse grupo, tá? A palavra ela deriva do latim, né, pteridon, que significa feto, mais phyton, planta, justamente pela forma das folhas em brotamento, tá? Elas lembram uma posição de um feto no útero materno. Se você prestar atenção numa samambaia, às vezes a avó tem em casa, a mãe, a tia e afim, você vai ver as folhinhas novas lá, elas estão todas enroladinhas assim, né? O que lembra, traz a lembrança de um feto humano no útero, tá? Então por isso que foi dado esse nome para essa planta. Antes da invenção da esponja de aço e de outros produtos, por exemplo, a pteridófita, como a cavalinha, cujo aspecto lembra bem a cauda de um cavalo e tem folhas bem ásperas, né? Foram largamente utilizadas como instrumentos de limpeza. No Brasil, os brotos da samambaia eram utilizados como alimento, tá? Eram feitos guisados com ele, eles eram utilizados como alimento. E acabou assim. Atualmente, é claro, essa importância das pteridófitas para o interesse humano, ela se restringiu principalmente ao seu valor ornamental, né? Que tornou ela bem comum nas casas, nos jardins, servindo para embelezar e fazer o paisagismo do local. Mas, ao longo da história evolutiva da Terra, as pteridófitas foram aqueles primeiros vegetais a apresentar os vasos condutores de nutrientes, tá? Lembra que nas briófitas você não tem esses vasos condutores de nutrientes. Evolutivamente isso ocorreu primeiramente nas pteridófitas, tá? E isso daí foi o que possibilitou um transporte mais rápido de água e de nutrientes dentro do corpo do vegetal, tá? Então isso favoreceu o surgimento de plantas de porte elevado, porque você tem uma nutrição mais rápida, mais eficaz, né, devido a esses vasos condutores de seiva. Lembro que eu comentei na outra aula que os vasos condutores de seiva você pode remeter a nossas veias, artérias e capilares. Eles que fazem esse transporte na planta, tá? Então foi isso que avançou para fazer com que esses vegetais tivessem um porte elevado, tá? Claro que além disso representou uma adaptação para esses vegetais ao ambiente terrestre, né? Lembrem que as briófitas elas são restritas a meios úmidos e com água, porque elas precisam desses ambientes, senão elas não conseguem sobreviver. Essa evolução que ocorreu para as pteridófitas já possibilitou essa adaptação dessas plantas a viver em ambientes terrestres, tá? Retirar água do solo através de raízes e a sobreviver nos ambientes terrestres. O corpo da pteridófita ele é separado em raiz, caule e folha, né? O caule das atuais pteridófitas é geralmente subterrâneo, com desenvolvimento horizontal, né? Em algumas pteridófitas, como os xaxins, né, o caule é aéreo, então ele sai para fora da terra. Em geral, as folhas, né, cada folha dessa planta se divide em muitas partes menores, né, que são chamados folíolos. Ela não forma uma única folha grande, ela se divide em folíolos menores, tá? A maioria das pteridófitas é terrestres, tá? Mas ainda assim, como as briófitas, elas vivem preferencialmente em locais úmidos e com sombra, tá? Não sendo bem receptivas à luz solar direta e a locais com uma menor quantidade de água disponível. Da reprodução, da mesma maneira que ocorre nas briófitas, as pteridófitas elas se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e outra assexuada. Então nós temos a volta da alternância das gerações, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma samambaia,
A samambaia é uma planta assexuada, produtora de esporos, tá? E por isso que ela representa a fase chamada esporófito. Em certas épocas, na superfície inferior dessas folhas da samambaia, surgem muitos pontinhos escuros, que são chamados de soros. Se você estiver samambaia em casa, na casa da avó, da tia, afim, você pode olhar embaixo da folha lá. Se ela tiver vários pontinhos escuros, ela está na época reprodutiva dela, que são os soros, né, a produção dos soros. O surgimento desses soros indica que a samambaia está em época de reprodução. E cada um daqueles pontinhos, cada soro daqueles, são produzidos inúmeros esporos germinativos, tá? Então, quando esses esporos amadurecem, esses soros se abrem e os esporos caem no solo úmido, né? Cada esporo pode germinar e originar um prótalo, que é aquela plantinha em forma de coração, né? Ou seja, o primeiro brotamento que se tem da pteridófita. E o prótalo é uma planta sexuada, então ela é produtora de gametas, e por isso que ela representa a fase que é chamada de gametófita, ou seja, a fase produtora de gametas. O prótalo das samambaias contém uma estrutura onde se formam os anterozoides e as zoosferas, né? Lá no interior do prótalo existe água em quantidade suficiente para que os anterozoides possam se deslocar no meio líquido, né? Ou seja, eles vão nadar em direção à oosfera, fecundando a oosfera, tá? Então surgindo o zigoto, que vai se desenvolver e vai formar o embrião. Aí o embrião, por sua vez, se desenvolve e forma uma nova samambaia, iniciando, formando um novo esporófito, né? Então, quando adulta, essa samambaia vai formar os soros dela, iniciando um novo ciclo de reprodução, tá? Claro que, como característica evolutiva, as pteridófitas tiveram esse avanço, assim, de conseguir escapar um pouco da água, né? Mas ainda dependem da água para fecundação, tá? Lembra lá que nas briófitas o gametófito é a fase mais duradoura e o esporófito a fase passageira, tá? Nas pteridófitas ocorre o contrário. O gametófito é passageiro e o esporófito é mais duradouro, né? Então o gametófito ele morre logo após a produção dos gametas e a ocorrência da fecundação. O esporófito é a fase mais duradoura, que é a fase produtora de esporos, né? Pois ele vai se manter vivo após essa produção dos esporos. Aí, como estrutura que apareceu evolutiva nessa planta, né? Durante o curso da evolução, se surgiu aqueles tecidos que conduzem a seiva, diminuição da fase gametófita, né? No qual o esporófito domina o ciclo de vida, se diferenciando em dois tipos de tecidos condutores. O xilema, que tem a função de transportar água e sais minerais da raiz até as folhas, e o floema, a seiva elaborada, né, que tem a função de transportar os açúcares que foram produzidos pela fotossíntese e outros compostos orgânicos das folhas para o resto da planta. Por isso que se diferencia, né? O xilema transporta a seiva bruta, que é aquela água e sais minerais que ela retira do solo, e o floema transporta a seiva elaborada, que já foi transformada, aquela água e aqueles minerais foram transformados em açúcares pela fotossíntese e acaba distribuindo isso pro vegetal, tá? Então, eu acho que são as características principais de uma pteridófita, tá? E, como eu falei, anotem as dúvidas de vocês, anotem os questionamentos. Na aula ao vivo a gente retira as dúvidas, retorna a necessidade da explicação das fases gametófitas ou da fase esporófita, tá? De acordo com as necessidades e as dúvidas de vocês. Segue o material em anexo aí, então, pessoal. E segue o material em anexo e não esqueçam dos exercícios, tá? Da página 41 e 42, ali o exercício do 1 ao 9. Tranquilo, pessoal? Então, beleza? Até a próxima aula. Fiquem bem, um grande beijo, um abraço. Fui!